A OAB de Criciúma promove o primeiro Fórum sobre Trabalho Carcerário na cidade. O evento acontece na SIC. Mais de 600 mil pessoas são portadoras de hepatite C no Brasil e o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos como fica o tempo para o restante da semana. O Tribunal de Contas da União entregou ao Tribunal Superior Eleitoral uma lista com mais de 7 mil nomes de gestores públicos que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos. E no esporte, a vitória do Tigre em casa contra o Vila Nova, resultado que tirou a equipe tricolor pela primeira vez da zona de rebaixamento. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é segunda-feira, 30 de julho de 2018. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. A OAB de Criciúma promove nesta noite o primeiro Fórum sobre Trabalho Carcerário da cidade. O evento acontece no auditório da Associação Comercial e Industrial de Criciúma, a SIC. O fórum é gratuito e tem como público-alvo empresários, advogados e contadores. Como a OAB, além de uma instituição de classe, a OAB tem um relevante papel na sociedade, bastante inserção social também. E aí nós identificamos a dificuldade da empresa em ter ciência da vaga que ela pode criar para o encarcerado do sistema penal, né? E o benefício que essa vaga traz para a sociedade. Então, a OAB entendeu como um papel de interlocutor, de ligar a empresa junto com o Departamento Estadual de Administração Prisional, para que o departamento leve ao conhecimento do empresário essa possibilidade de contratação. Conforme o advogado, na região há muitas empresas que desconhecem a possibilidade de usar a mão de obra que existe nas unidades prisionais. Hoje, a região conta com mais de 1.500 presos, mas a parcela dos que trabalham é muito baixa. A gente acredita na região que tenha em torno de 300 presos ocupando vagas e esse número pode ser duplicado. E a falta de informação é o principal motivo da baixa procura por esse tipo de trabalho? A gente entende que a falta de informação da empresa em si, de como funciona esse convênio e quais as proteções e garantias que a empresa tem e quais os benefícios, os retornos financeiros, porque esse é um contrato de trabalho que é firmado pela LEP, que é a Lei de Execuções Penais, e não pela CLT, então é um contrato isento de alguns reflexos trabalhistas, né? O empresário não tem o acesso a essa informação. A gente acredita que esse seja um grande óbice e o objeto do primeiro fórum hoje é justamente apresentar para o empresário essa linha de diálogo, essa linha de comunicação com o DIAP e, a partir daí, ao interessado conseguir trabalhar a elaboração de convênios para a criação de novos postos de trabalho. Há muitas formas de as empresas aproveitarem a mão de obra carcerária, modelos que serão expostos durante o fórum. Hoje existem duas modalidades de convênio com o DIAP, né? Uma delas seria na criação de um parque fabril dentro da unidade prisional. Isso, dependendo do porte e do tamanho da empresa, é viável um convênio para criar vagas de emprego dentro do estabelecimento penal para presos de regime fechado, os que não podem ganhar as ruas por questões técnicas do cumprimento da pena, ou um convênio com o DIAP com a criação de postos de trabalho na própria sede da empresa, onde quem vai ocupar essas vagas seriam presos do regime semiaberto, que tem a autonomia de sair para trabalhar na rua e voltar para o sistema penal no final do expediente. Então, essa segunda modalidade se mostra acessível às empresas da região, independente do tamanho e do porte. Essas e outras informações serão discutidas durante o evento por meio de palestras com profissionais envolvidos na área, com o objetivo de aproximar os empresários do sistema. Vamos levar para a SIC, né, um especialista em direito do trabalho, que vai analisar, vai expor a questão
a questão técnica via direito do trabalho. Nós vamos levar o gerente da DIAP, que vai expor a forma de contratação, como é que funciona a fiscalização, a escolha da pessoa que vai ocupar a vaga. Então, o DIAP vai lá expor todas essas questões, os benefícios, o retorno para o Estado, porque parte do salário retorna para o Estado, não vai todo para o preso, né? O DIAP vai estabelecer isso. Nós teremos também a doutora Débora, que é a juíza da execução penal aqui da comarca de Criciúma, o doutor Jadson, que é o do Ministério Público, representante também responsável pela execução penal, a doutora Aline, que é uma colega advogada, estudiosa, especialista no tema de encarceramentos, né, que vão expor a parte social dessa vaga, desse projeto, né, e também uma empresa que vai lá expor o seu case de sucesso, que é a ESAF, que é uma empresa de grande porte, de grande inserção, e utiliza desses recursos já há um bom tempo e com bastante sucesso e maestria. No Brasil, mais de 600 mil pessoas são portadoras de hepatite C e não sabem. A doença pode causar câncer e até problemas no fígado. Segundo especialistas, caso uma pessoa seja diagnosticada a tempo, as chances de cura são de quase 90%. Para essas pessoas, hoje foi dia de cuidar da saúde. Elas fizeram o teste rápido para saber se tem hepatite C. Um furinho no dedo, uma gotinha de sangue e só. Bastam alguns minutinhos e o teste já está pronto. Já tinha feito alguma vez esse teste para hepatite C? Não. Por que você decidiu parar aqui hoje para fazer? Por causa da campanha que eu vi pela TV e eu achei que é uma oportunidade. Já tinha feito esse teste alguma vez? Bem, já. E o resultado foi? Negativo. Por que a senhora decidiu fazer hoje de novo? Faz 1 ano e meio que eu fiz. Eu estava aqui mesmo, então falei, já vou aproveitar e fazer. É melhor se precaver do que remediar. A gente está fazendo um teste para hepatite C, é um teste rápido, é apenas um furo no dedo, uma gotinha de sangue, coloca numa plaquinha, vai reagir e se o resultado positivo vai aparecer 2 tracinhos, se negativo apenas 1 tracinho. O teste vai me mostrar. A hepatite C é uma doença séria, mas muita gente nem sabe que tem. Se não detectada a tempo, a doença pode causar cirrose, câncer e até exigir o transplante do fígado. A doença é transmitida pelo contato do sangue saudável com o sangue contaminado. Hepatite C é basicamente um vírus que vai atacar o fígado. A pessoa pode descobrir a doença de 2 maneiras. Do pior jeito, que seria quando a doença já está tendo complicação, por exemplo, quando tem cirrose, onde o paciente acaba tendo água na barriga, fica desnutrido, acaba vomitando sangue, ou do melhor jeito, que é através de exames preventivos, né? A contaminação é basicamente através de sangue contaminado. A grande maioria das pessoas infectadas pelo vírus são as pessoas que tomaram transfusão de sangue antes de 1990, porque foi nessa época que o vírus foi conhecido, foi descoberto. E outra coisa que é muito comum de transmissão, que a gente acaba vendo bastante, é através de algumas coisas simples, como manicure, podólogo. Então eu recomendaria que todo mundo que vá nessas profissionais que tenha o seu próprio kit. De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente a hepatite C tem o maior número de notificações dentre todas as hepatites. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas tenham a doença no país. A hepatite C é a mais grave das hepatites e pode levar a óbito, segundo o boletim epidemiológico. Mas a boa notícia é que a doença tem uma alta taxa de cura, acima de 90%. O tratamento é de graça e é oferecido pelo SUS. E hoje tem muita cura, a gente cura, em cada 10 pacientes, a gente cura 9 praticamente, com remédios simples que o governo federal distribui, o SUS garante esse tratamento e a pessoa acaba curando e sem ter nenhum efeito colateral. Além do tratamento pelo SUS, os portadores da doença também recebem todo o apoio da Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite. O atendimento é totalmente gratuito. Nós temos 2 grandes frentes de trabalho. A primeira é teste rápido para descobrir as pessoas que têm hepatite e não sabem. E a segunda é dar suporte, dar apoio para esse paciente, para ele poder completar o diagnóstico e fazer o tratamento.
A seguir, Tribunal de Contas da União entrega ao TSE uma lista com mais de 7.000 nomes de gestores públicos que tiveram as contas julgadas irregulares. Hoje é segunda-feira e nós vamos conferir como fica o tempo no restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o dia amanhecerá com sol e algumas nuvens e deve permanecer assim também durante a tarde. Não há chance de chuva até o fim do dia. A temperatura mínima será de 9 graus e a máxima de 18. Na quarta-feira, dia 1º, o dia também será de sol com algumas nuvens. Os termômetros vão marcar temperatura mínima de 7 graus e a máxima de 13 graus. Na quinta-feira, dia 2, o dia também será de sol, mas as nuvens devem prevalecer. A temperatura mínima será de 9 graus e a máxima de 16 graus. Na sexta-feira, dia 3, o dia terá nebulosidade variável. A temperatura mínima será de 10 graus e a máxima de 20 graus. A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu os direitos políticos do ex-governador Garotinho por 8 anos, às vésperas de confirmar sua candidatura ao governo do estado. Ele é acusado de desviar mais de 200 milhões de reais da Secretaria Estadual de Saúde. E nesse ano de eleição, mais do que nunca, temos que ficar de olho em informações como essa. O Tribunal de Contas da União entregou ao Tribunal Superior Eleitoral uma lista com mais de 7.000 nomes de gestores públicos que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos. Com esse material em mãos, o TSE espera que o eleitor possa se defender também das chamadas fake news. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, teve seu nome incluído no cadastro de condenados por ato de improbidade administrativa e por ato que implique a inelegibilidade. A decisão foi do desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pela ação em que Garotinho é acusado de desviar 234 milhões de reais da Secretaria Estadual de Saúde entre 2005 e 2006, quando sua mulher, Rosinha Mateus, era governadora do Rio e ele pré-candidato a presidente da República. Vale lembrar que em 2006 e 2017, Antony Garotinho chegou a fazer greve de fome por motivos similares. Em 2006, segundo o ex-governador, ele sofreu perseguição da mídia e do governo após as denúncias de fraude. E em 2017, já preso e cumprindo a pena de 9 anos e 11 meses por compra de votos, ele novamente decidiu se privar de alimentação por afirmar que houve irregularidades dos juízes e promotores que atuaram no seu caso. A Justiça de Primeira Instância condenou o ex-governador e mais 30 réus a devolver o valor desviado e ainda suspendeu seus direitos políticos por 8 anos. Ele deverá pagar 2 milhões de reais por danos morais ao erário, além de multa de 500 mil reais. A suspensão dos direitos políticos só entra em vigor quando não houver mais recurso. O ex-governador afirmou que a decisão não implica sua inelegibilidade, pois não houve condenação por enriquecimento ilícito que o vetaria. Ele disse que a sessão de julgamento ocorreu sem a presença de seus advogados. Alegou ainda que achou estranho que uma ação de 10 anos seja julgada justamente na semana da convenção partidária, em que confirmaria sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro. Garotinho afirmou que vai pedir a anulação de todo o processo. E neste ano de eleição, mais do que nunca, precisamos estar de olho em informações como essa. O Tribunal de Contas da União enviou para o Tribunal Superior Eleitoral uma lista com 7.431 nomes de gestores públicos que tiveram suas contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos. Todos esses dados já estão disponíveis para a população nos sites dos tribunais.
nomes. São governadores, prefeitos, abrangendo também secretários municipais e estaduais, e todos que são responsáveis pela execução do orçamento federal. Segundo o protocolo, na hora de prestar contas, o TCU identificou alguma irregularidade, má-fé ou desvio de dinheiro, e esse indivíduo teve as contas rejeitadas. Deputados e senadores não estão nessa lista, porque eles não executam esse orçamento federal. A lista foi entregue pelo presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carreiro, ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, nesta quinta-feira. Os nomes passarão por uma análise do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE e outras instâncias da Justiça Eleitoral começam a receber nos próximos dias os registros de candidatura para as eleições de outubro. Se o candidato tiver algum problema na Justiça Eleitoral, pode se enquadrar na lei de ficha suja e ter seu registro negado. Depois da entrega do documento, o ministro Luiz Fux afirmou que o tribunal será inflexível com candidatos ficha suja. O recebimento dessa lista nos traz o nome de todos os gestores públicos que tiveram contas rejeitadas. Esse fato cria o primeiro indício de incidência da lei da ficha limpa, ou seja, esses gestores podem eventualmente ser considerados fichas sujas, exatamente porque cometeram essas irregularidades com a intenção de cometê-las. E aí, então, incide a lei da ficha limpa. Ele também disse que a corte tem focado no combate a notícias falsas, as chamadas fake news. Para as fake news, nós temos, por exemplo, os crimes eleitorais, crimes contra a honra eleitoral, calúnia, injúria, difamação. Temos uma regra geral no Código Eleitoral, artigo 323, que prevê que a propaganda enganosa já constitui um delito, ou seja, se sair dos casos típicos, tem o caso genérico, que se comprometeram, tão logo a Justiça Eleitoral noticie, a remover esses conteúdos das suas plataformas Google e Facebook. E por esse movimento espontâneo exemplar, o WhatsApp já anunciou que limitou o número de compartilhamentos. Fux foi questionado por jornalistas sobre a situação do ex-presidente Lula, condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá e preso em Curitiba. O magistrado evitou comentar sobre se o TSE será célere na análise da situação do petista, mas disse que essa é uma questão que o tribunal precisa dar uma resposta. A seguir, a gente fala de esporte e mostra a vitória do Tigre, que tirou finalmente a equipe tricolor da zona de rebaixamento. Estamos de volta para falar de esporte. Pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro desse ano, o Criciúma saiu da zona de rebaixamento. Foi com a vitória em casa contra o Vila Nova. No primeiro tempo, Alex Maranhão soltou a bomba nesta cobrança de falta e assustou os goianos do Vila Nova. Nova cobrança de falta de Alex Maranhão. Desta vez a bola passou por toda a área e se perdeu pela linha de fundo. Alex Maranhão estava com a macaca. Neste chute de fora da área, o goleirão espalmou para escanteio. Já nesta cobrança de escanteio de Maranhão, Pazinato afastou o perigo para o Vila. Os goianos chegaram nesta jogada, mas o bate-rebate acabou não dando em nada e a bola voltou em tiro de meta para o goleiro Beliato. Mais uma jogada perigosa do Vila Nova. Eduardo não quis saber de brincadeira e mandou a bola para escanteio. Aos 36 minutos do segundo tempo, Alívio Carvoeiro. Elvis jogou na área e Liel de cabeça fez o gol da vitória do Tigre. O gol que tirou o tricolor da zona do rebaixamento. Final, Criciúma 1, Vila Nova 0. E a equipe tricolor treinou aliviada após a reapresentação na tarde dessa segunda-feira.
Não é só o torcedor do Tigre que bate no peito aliviado. Os jogadores do Carvoeiro tiraram um peso das costas, já que pela primeira vez no campeonato o Criciúma conseguiu sair da zona do rebaixamento. É um resultado importante para nós. Quase um turno inteiro ali, né? Nessa zona incômoda, né? Graças a Deus conseguimos 3 pontos. Sabemos que não fizemos um bom jogo, mas o importante foi a vitória, né? Agora é continuar trabalhando. Temos um jogo importante no sábado lá contra o Sampaio Corrêa. Precisamos dos 3 pontos, com todo respeito ao Sampaio. A gente vai lá em busca desses 3 pontos. Marlon Freitas, um dos destaques nesta reação do Tigre, se empolga. Pero no mucho. É hora de concentração. Pés no chão, cara. A gente tem que ter os pés no chão. Sabemos que não conseguimos nada ainda. Tem o último jogo do turno, depois tem o segundo turno todo pela frente. Temos que ter o pé no chão, humildade, trabalho, como a gente vem fazendo, com seriedade, com respeito às outras equipes. Mas com aquilo, confiança. Sabemos que quando a gente joga em casa, a gente tem o apoio do nosso torcedor, que nos incentiva os 90 minutos. E esperamos fazer um grande jogo lá contra o Sampaio e sair com os 3 pontos. Nos 3 últimos jogos foram 2 vitórias e um empate. É hora de ganhar do Sampaio Corrêa fora de casa para terminar o turno fora da zona do rebaixamento. Sim, se você ver os nossos 3 últimos jogos, tivemos 2 vitórias e um empate. Vamos para o 4º jogo agora que a gente pode conseguir 3 vitórias e um empate. Se você ver, é um número bom, né? Para nós que estamos naquela situação ali. E a gente vem jogando bem, cara. Se você olhar nossos jogos, a gente vem criando bastante chance. É aquilo que a gente sempre fala no vestiário, quando termina os jogos. É o detalhe que está fazendo a diferença. E nesse jogo contra o Vila Nova aí, o detalhe foi pro nosso lado, né? Então, que eu falei aqui, manter os pés no chão, seriedade, trabalho, dedicação, empenho de todos, como está sendo, um cobrando o outro com respeito e humildade também. E se depender da união do grupo, o Tigre vai fugir da 3ª divisão. Prova disso foram os elogios do volante à dupla de zaga do último jogo, formada por Liel e Jaci Maranhão, que jamais haviam atuado juntos. Cara, você vê, isso mostra a força do grupo, né? O Liel e Jaci nunca treinaram juntos nessa função ali na linha de defesa, e ver num jogo desse, da importância que era pro resultado para nós sair dessa situação. Então isso mostra a força do grupo. Eu acho que todos correram juntos para ajudar eles, todos se empenharam desde lá da frente, entendeu? Para não estourar toda hora lá atrás. E fizeram um bom jogo. O Jaci, que já dá a função, o Liel, que conversou bastante com o Mazola também, passou segurança para nós, que já tinha feito essa função na época do Tubarão. Então fizeram um bom jogo. Tem que dar os parabéns para eles lá. E com o empenho do grupo, eles conseguiram. Não tomamos gol, que era o mais importante. A gente conversou durante a semana que tínhamos que parar de tomar gol, estava tomando muito gol bobo. E conseguimos, com a zaga que não vinha jogando junto. Então isso mostra a força do grupo. E daqui a pouco tem mais esporte aqui na TV Primavera. Heber Vieira comanda o Esporte em Questão. Boa noite, Heber. Boa noite, Débora. Boa noite, telespectadores do Informe Região. É isso mesmo. Daqui a pouco, dentro de alguns minutinhos, vai para o ar o nosso Esporte em Questão, porque segunda-feira é dia de esporte na TV Primavera e o nosso esporte está muito movimentado, principalmente o esporte bretão, né? Aquele que a população brasileira mais gosta, que é o futebol. Jogos emocionantes no Campeonato Brasileiro da Série A, muitas goleadas. Temos o líder Flamengo. Cara, o Flamengo está jogando um bolão. Amassou ontem o Sport Recife 4-1, com direito a golaço do nosso Everton Ribeiro. O São Paulo continua, no encalce do Flamengo, 2 pontinhos apenas atrás. O São Paulo conseguiu um importantíssimo resultado lá em Belo Horizonte, diante do Cruzeiro. E claro que nós também vamos mostrar essa partida. Aliás, vamos mostrar todos os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Dos jogos do sábado, dos jogos de domingo, vamos acompanhar a classificação, vamos projetar a próxima rodada, vamos falar dos clubes que disputam a Série A. Tem o técnico Anderson Moreira do América Mineiro. Olha, o América que aplicou em cima do Santos ontem lá na Vila Belmiro, e o técnico do América tá, tranquilão, tá tranquilo, tá favorável. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro da Série B. Todos os gols da rodada e, claro, tudo sobre a vitória do Criciúma. Rapaz, o Tigre, depois de 18 rodadas, conseguiu deixar a zona do rebaixamento. No sábado à noite, o torcedor carvoeiro comemorou muito a vitória do Criciúma, 1-0 em cima do Vila Nova. Com o resultado, o Tigre deixou a zona do rebaixamento desde o início do campeonato, desde a primeira rodada. O Criciúma está na zona do rebaixamento.
E depois de 18 rodadas, o Criciúma conseguiu deixar a Zona Maldita, como é conhecido, e agora já iniciou os preparativos para o compromisso do próximo sábado, da próxima rodada. Criciúma que fecha o turno do Campeonato Brasileiro da Série B, jogando lá no Maranhão, em São Luís do Maranhão, contra o Sampaio Corrêa, que também, tá mal, tá lá na zona do rebaixamento e tá matando o cachorro a grito. Vamos mostrar esses e outros assuntos, viu, Débora, aqui no nosso Esporte em Questão. E você, telespectador da TV Primavera, você que nos acompanha através do canal 12 no analógico, 12.1 no digital, sistema de TV aberta, para você, assinante da NET TV a cabo, que nos assiste através do canal 13, ou para você, assinante da GVT, que nos assiste através do canal 12. Daqui a pouquinho, 7h30, tem Esporte em Questão. Tudo sobre o mundo esportivo aqui na TV Primavera. Encontro marcado, 7h30, logo após o Informe Região. Até já. Valeu, Débora. Obrigada, Éber, ele que comanda daqui a pouco o Esporte em Questão. A gente vai ficando por aqui com o Informe Região e a gente se encontra novamente amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite e até lá.